A história de amor da rainha Elizabeth e do príncipe Philip começou de forma discreta e inesperada. Ela tinha apenas 8 anos quando o conheceu pela primeira vez durante um casamento real na Grécia. Mas foi em 1939, aos 13 anos, que realmente se apaixonou. Durante uma visita com seus pais ao Dartmouth Naval College, reencontrou o jovem cadete da Marinha, que a impressionou profundamente. Alto, loiro, com um charme descontraído e um senso de humor que contrastava com a seriedade da vida na corte, ele se destacou aos olhos dela. Desde aquele momento, ela sabia que ele era especial. Os dois começaram a trocar cartas e o relacionamento se fortaleceu, mesmo com a distância imposta pela Segunda Guerra Mundial. Enquanto ele servia bravamente na Marinha Real durante a guerra, Elizabeth, como muitos britânicos, vivia os desafios de uma nação em conflito. Mesmo separados, o casal mantinha contato constante por cartas, nas quais ele demonstrava seu carinho e a força de seus sentimentos. Ela, por sua vez, guardava cada carta como um tesouro, cada palavra lida e relida em meio às incertezas da guerra. Para ela, ele era mais do que um príncipe estrangeiro, era um companheiro que compartilhava seus valores e compreendia as complexidades de sua vida. Esse vínculo, construído em um momento tão tumultuado, seria a base para o relacionamento sólido que desenvolveriam ao longo das décadas. Quando a guerra terminou, ele a pediu em casamento em 1946, mas mantiveram o noivado em segredo até 1947, para que ela pudesse completar 21 anos. A decisão de se casar não foi apenas por amor. Para ele, era também um ato de sacrifício e compromisso. Ele renunciou aos seus títulos gregos e dinamarqueses, tornou-se cidadão britânico e adotou o sobrenome Mountbatten, tudo para estar ao lado dela. Essa mudança não foi fácil, pois envolvia abrir mão de partes significativas de sua identidade, mas ele estava determinado a fazer isso por ela. A família real, especialmente o rei George VI, tinha suas reservas quanto ao casamento. Eles o viam como uma escolha improvável, um tanto impetuoso e com uma linhagem familiar cheia de escândalos. Mas ela estava firme em sua decisão. Para ela, ele era insubstituível. O casamento, realizado em 20 de novembro de 1947, foi um evento grandioso, uma celebração que trouxe alegria a um Reino Unido ainda se recuperando dos efeitos devastadores da guerra. A cerimônia aconteceu na Abadia de Westminster e foi transmitida ao vivo pelo rádio para milhões de pessoas. Para ele, esse dia marcou o início de um novo capítulo. Tornou-se Duque de Edimburgo, assumindo um papel que o colocava sempre um passo atrás da nova princesa, mas que desempenhou com dedicação e lealdade inabaláveis. Em 1952, durante uma viagem ao Quênia, Elizabeth recebeu a notícia que mudaria suas vidas para sempre. Seu pai, o rei George VI, havia falecido. Aos 25 anos, ela ascendeu ao trono e, com isso, suas responsabilidades cresceram exponencialmente. Para ele, a ascensão da esposa ao trono significou deixar para trás sua carreira naval, algo que amava profundamente. Philip se viu em um papel secundário, muitas vezes sem voz em decisões importantes, o que não foi fácil para alguém com seu espírito independente. Essa mudança causou tensões no início do reinado, com ele tentando encontrar seu lugar dentro da monarquia e lidar com a percepção pública de que deveria ser submisso à rainha. No entanto, ele nunca deixou de apoiá-la, mesmo que isso significasse sacrificar partes de si mesmo ao longo do caminho. Outro ponto delicado em seu casamento foi a questão do sobrenome da família. Ele queria que seus filhos usassem seu sobrenome, Mountbatten, mas a tradição e a pressão da família real prevaleceram, resultando no uso do sobrenome Windsor para os filhos do casal, Charles e Anne. Essa decisão foi um golpe, fazendo-o sentir que sua identidade estava sendo apagada. Philip expressou sua frustração dizendo: "Eu sou apenas uma ameba", destacando o quanto estava insatisfeito por não ver seu nome transmitido para seus descendentes. Ele reclamou que era o único homem no país que não podia dar seu nome aos próprios filhos. A tensão em torno do sobrenome persistiu por vários anos, até que, em 1960, Elizabeth fez um compromisso, permitindo que os descendentes que não tivessem títulos reais usassem o sobrenome Mountbatten-Windsor, um gesto que, embora simbólico, reconhecia a contribuição dele à família.
isso serviu como um pequeno consolo que finalmente viu seu nome ser parte da identidade dos seus descendentes, mesmo que não totalmente como desejava. O relacionamento deles também enfrentou rumores persistentes de infidelidade por parte dele. Embora nunca confirmados publicamente, esses rumores eram suficientes para testar a paciência de Elizabeth, que sempre manteve uma postura de dignidade e discrição. Apesar dos desafios, o casal desenvolveu uma relação baseada em confiança mútua, com ele sendo descrito como o único que poderia falar com ela como uma igual, sem os filtros do protocolo real. Além disso, Philip teve um papel fundamental na modernização da monarquia. Foi um dos primeiros a sugerir que a coroação fosse televisionada, uma ideia inovadora para a época que abriu as portas da monarquia ao público, humanizando uma instituição muitas vezes vista como distante. Ele também criou o Prêmio Duque de Edimburgo, uma iniciativa que ajudou a moldar a juventude ao redor do mundo, deixando um legado duradouro além de suas funções cerimoniais. Apesar de todas as dificuldades, incluindo os desafios de se adaptar à vida pública, os escândalos envolvendo outros membros da família real e a pressão constante dos deveres oficiais, o casal manteve uma relação sólida e duradoura. Eles aprenderam a navegar pelas complexidades de suas vidas públicas e privadas, com uma união que se tornou um exemplo de compromisso e lealdade. Elizabeth sempre via nele sua rocha, e ele, por sua vez, chamava a rainha carinhosamente de Lilibet, um apelido de infância, que apenas os mais próximos se atreviam a usar. Quando Philip faleceu em abril de 2021, Elizabeth perdeu mais do que um marido. Ela perdeu seu maior aliado, aquele que esteve ao seu lado desde o início, em uma jornada que começou de forma tão inesperada e se tornou uma das histórias de amor mais duradouras e inspiradoras da história moderna. A união deles é um testemunho de que o amor verdadeiro não é apenas uma emoção, mas um compromisso que resiste ao tempo, às circunstâncias e a tudo o que a vida possa trazer. É um lembrete de que, no coração da monarquia, havia um casal que, acima de tudo, se amava profundamente. Então, o que vocês acham de toda essa história de amor e desafios entre a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip? Deixem suas opiniões nos comentários, compartilhem este vídeo com seus amigos e, claro, obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo.